Bom, no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito do refluxo gastroesofágico. Com certeza, uma queixa muito frequente no meu consultório. Sempre tem pacientes se queixando de azia, de desconforto, de sentir o alimento voltar e com desconforto procura tomar omeprazol, tomar tantos medicamentos. Uma queixa também muito comum na população geral, não só no meu consultório, como na população geral. Então, se você que está me assistindo aqui sofre com refluxo, toma os diversos prazóis, sente desconforto, sente azia, dorme mal, sente que isso prejudica a sua qualidade de vida, pois bem, esse é o tema do vídeo de hoje, refluxo. Meu nome é Márcio Passos, sou médico, nutrólogo, trabalho também com a medicina integrativa e no vídeo de hoje nós vamos destrinchar uma visão mais integrativa do tratamento do refluxo. Será que vale a pena realmente o uso do omeprazol? Será que realmente vale a pena o uso desses prazóis, pantoprazol, esomeprazol? Será que eles são benéficos à saúde ou será que eles têm problemas? Eles resolvem o refluxo de fato ou não resolvem? Pois bem, é isso que nós vamos conversar. Aproveita, se inscreve no meu canal se ainda não está inscrito, curta, compartilha. Se você entendeu o assunto, se você aplicou essas medidas e sentiu uma melhora, curta, compartilhe. Talvez você também possa estar ajudando outras pessoas que também sofrem do refluxo e que seguem um tratamento que não vem tendo grandes resultados. O refluxo. O que é o refluxo? Bom, aqui nós temos o desenho de um estômago, essa parte aqui seria o esôfago. Aqui seria o esôfago e aqui seria a primeira porção do intestino. E aqui seria de fato o estômago. Então o refluxo ele se baseia em uma insuficiência, uma incompetência do esfíncter esofágico inferior. Então o alimento, quando ele desce do esôfago, dentro de um intestino saudável, dentro de um estômago saudável, dentro de um esôfago saudável, o alimento ele desce para o estômago e quando esse esfíncter ele funciona bem, ele trabalha de forma bem, o alimento não sobe, o alimento ele é bloqueado. Então o alimento ele desce, mas ele não volta. Você tem um esfíncter esofágico inferior tônico, forte, firme, que impede a volta do alimento. O conteúdo aqui é extremamente ácido, um pH em torno de 2, então é um pH extremamente ácido. Quando você tem um esfíncter que funciona, ele impede a volta do alimento. Quando o indivíduo tem um esfíncter esofágico que não funciona bem, é um esfíncter esofágico flácido, incompetente, que não funciona bem, o alimento ele desce e ele volta. Então ele não é um esfíncter firme, o alimento ele desce, mas ele também sobe com a mesma facilidade. E aí você acaba tendo conteúdo ácido no esôfago, que é básico. Então o esôfago ele tem uma estrutura básica. A parede do esôfago, a parede desse órgão chamado esôfago, que serve para conduzir o alimento até o estômago, ele tem uma estrutura básica. Então quando esse conteúdo ácido reflui, tem esse refluxo do conteúdo ácido para o esôfago, você vai ter um conteúdo ácido queimando, corroendo uma estrutura básica. Daí você tem aquele sintoma de pirose, que é o sintoma de azia, você pode ter o vômito, você sente o alimento subir, você tem todo aquele desconforto. Por quê? Porque você tem um conteúdo ácido em um local que não deveria ter por essa incompetência do esfíncter esofágico. Tem duas causas básicas de incompetência do esfíncter esofágico. Você pode ter uma hérnia de hiato, então eu vou colocar aqui do lado. Você pode ter uma hérnia de hiato, que é quando você tem a presença do conteúdo, esogástrico aqui no estômago. Então você tem a presença do conteúdo gástrico, você tem a presença dele no esôfago. Então você tem a presença do conteúdo do estômago também presente no esôfago, o que não deveria ocorrer. Então a esse processo aqui a gente chama de hérnia de hiato. Então isso compromete o funcionamento do esfíncter esofágico inferior, por você ter essa presença do estômago também dentro do esôfago. Casos graves de hérnia de hiato tem que operar. Então, casos graves, a gente faz o processo de cirurgia mesmo. Existe a correção cirúrgica em que a gente consegue corrigir e consegue controlar esse esfíncter esofágico através do procedimento cirúrgico. E existe também o quadro inflamatório, e existe também o refluxo
causado por um processo inflamatório. O que é que leva a esse processo inflamatório? Então, o processo inflamatório, ele acaba levando a um processo inflamatório no estômago, e esse processo inflamatório a nível de estômago diminui a tenacidade, diminui a competência desse esfíncter esofágico. Então você tem um esfíncter esofágico fraco, você tem um esfíncter esofágico inferior mais fraco, mais comprometido, por conta do processo inflamatório que está se desenvolvendo no seu estômago. E daí tem que haver a mudança alimentar. Como é que é feito o tratamento padrão hoje do refluxo? O tratamento padrão feito do refluxo hoje em dia, ele é feito à base dos prazóis. Então tem uma série de prazóis que são utilizados aí a nível mundial, principalmente do Brasil. Então vocês certamente já ouviram falar do omeprazol, do pantoprazol, do esomeprazol e tem vários outros prazóis. O que é isso? Na verdade, o prazol ele é um inibidor da bomba de próton. O que torna o estômago ácido é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é HCl. Então, o ácido clorídrico é o que torna esse conteúdo ácido, o conteúdo do estômago. Então, só para deixar claro, o estômago saudável é um estômago ácido. É essa acidez no estômago que garante a hidrólise das proteínas, que garante a quebra da gordura, que garante a quebra do carboidrato. Então, como é que funciona a digestão? A gente mastiga o alimento na boca, você vai ter a fase mecânica da digestão, e esse alimento, uma vez que ele é quebrado, que ele é mastigado, passa por esse processo mecânico, ele chega até o estômago e ele vai sofrer a acidez do estômago. Então a acidez do estômago nos protege contra infecções. Então de repente você comeu um alimento que tem uma determinada bactéria, tem um determinado fungo, tem uma substância nociva à saúde. Essa substância vai ser destruída pela acidez do estômago. Além disso, vai levar a hidrólise da proteína, da gordura, vai dar a quebra desse alimento para que esse alimento chegue o mais quebrado possível no intestino, para que então esse alimento possa ser devidamente digerido. Então essa digestão química acontece no estômago, mas no estômago que é ácido. Se você tem um estômago que não é ácido, e esses prazóis, que são inibidores da bomba de próton, ou seja, eles inibem essa acidez do estômago, você vai ter um estômago básico. E o que é que acontece com o estômago básico, doutor? Então, se você acabar consumindo um vírus, se você acabar consumindo uma bactéria, se você acabar consumindo algum agente nocivo à saúde, como um fungo, esse vírus, essa bactéria, esse fungo, esse agente nocivo, esse agente externo, ele vai chegar, ele não vai morrer no estômago, já que o estômago não estará ácido, e vai chegar ao intestino. No intestino ele vai se proliferar. Bactéria se proliferando no intestino, você vai ter um quadro de desbiose intestinal, você vai ter uma piora da sua saúde intestinal como um todo, pode ter constipação, pode ter diarreia, pode ter um comprometimento da sua imunidade, então a sua imunidade pode ficar prejudicada, pode desenvolver uma infecção viral, porque um dos mecanismos de defesa que nós temos, que é o estômago, vai estar comprometido. Outro ponto importante que acaba prejudicando o uso do prazol à nossa saúde. Então, se eu estou falando que a hidrólise, ou seja, a quebra da proteína, a quebra da gordura, a quebra do carboidrato depende de um ambiente ácido, tem que ter um ambiente ácido para que haja essa quebra. Então, se você tem um estômago, uma estrutura que não é ácida, não vai haver a quebra adequada. Não havendo a quebra adequada, esse alimento que você acabou consumindo, ele vai chegar muito maior, as moléculas chegarão muito maior no intestino, também favorecendo a desbiose, também favorecendo o acúmulo de bactérias patogênicas e tal. E o outro ponto também fundamental é que a nossa vitamina B12, ela depende do estômago. Então, é o fator intrínseco produzido no estômago que leva à nossa absorção de vitamina B12. Então, indivíduos que consomem muito prazol por conta da acidez, por conta do refluxo, tem uma vitamina B12 menor.
tem uma vitamina B12 diminuída. E doutor, a vitamina B12 vai ser importante por quê? A vitamina B12 vai ser importante para que você não tenha anemia, é importante para a sua saúde cerebral, tem muitos casos de demência e tem muitos casos de depressão associada à B12. E aí você vai falar, doutor, como assim? Então quer dizer que eu utilizar omeprazol, eu utilizar pantoprazol, eu utilizar um inibidor de bomba de próton pode estar piorando a minha depressão ou até mesmo pode estar causando a minha depressão e eu estou utilizando medicamentos psiquiátricos, eu estou utilizando paroxetina, fluoxetina, alprazolam, estou utilizando medicamentos psiquiátricos aí há não sei quantos anos e eu nunca melhoro da minha depressão? Exatamente. Se você tomar muito pantoprazol e toma todo santo dia, o seu estômago vai estar básico e a sua absorção da vitamina B12 vai estar prejudicada, porque o fator intrínseco é produzido no estômago e a gente só consegue absorver vitamina B12 tendo o fator intrínseco. Então, indiretamente, a sua vitamina B12 vai estar diminuída e todos esses efeitos podem estar acontecendo. E aí, se você fizer o exame laboratorial, pode ser que você, ao dosar a vitamina B12, você vai ter uma vitamina B12 deficiente. Então, e outro ponto importante é que o omeprazol ele não inibe o refluxo. Ou seja, se eu estou dizendo que o segundo ponto que leva ao processo do refluxo, que leva a essa incompetência do esfíncter esofágico, é o processo inflamatório, que está ligado à má alimentação geralmente, alimentação ruim, então em que o prazol está mudando a alimentação? Em nada. Então, se você faz uso de bebida alcoólica, toma muito café, gorduras hidrogenadas, gordura trans, gorduras inflamatórias, excesso de açúcar, excesso de carboidrato, você está se auto-inflamando diariamente, todos os dias, e toma apenas o omeprazol, o seu esfíncter continua mole, continua frágil, continua incompetente. Então, o que acontece? O que acontece, na verdade, quero que vocês entendam, é o seguinte: o prazol vai aumentar o pH do estômago. Aumentando o pH do estômago, lembrando que quanto menor o pH, mais ácido é a estrutura. Então, aumentando o pH, a acidez vai diminuir. Então, continuará tendo refluxo. Lembrando que o refluxo é essa passagem do conteúdo do estômago para o esôfago. Com o prazol, o refluxo não muda, o refluxo continua. A diferença que acontece é que, como esse conteúdo está básico, quando ele sobe para o esôfago, você não sente nada ou sente muito pouco. Por que você não sente praticamente nada? Porque, como eu falei, aqui no esôfago, então eu vou até melhorar aqui, ó, aqui no esôfago, aqui é básico e aqui é ácido. Só que quando você usa o prazol, o ácido vira básico com o prazol. Então, com o prazol, o ácido vira básico. Então, esse conteúdo que sobe um conteúdo básico. Como é um conteúdo básico, você não vai ter a pirose, você não vai ter a azia, você não vai ter nada. O alimento continua subindo. É comum o paciente, inclusive, ter o refluxo, sentir que o alimento voltou, mas ele não sente maiores desconfortos, porque trata-se de um conteúdo básico, uma vez que o seu estômago passou a ser básico, diferente do natural, que é ele ser ácido, mas o refluxo não foi melhorado. Então, qual é a minha orientação como médico para controle do refluxo? Primeiro, a priori, suspender o prazol. Só lembrando que isso é importante eu destacar, isso tem que ser avaliado pelo médico individualmente. Há situações em que o prazol é importante. Os prazóis, omeprazol, pantoprazol e tal. Há situações em que eles são importantes. Então, numa situação em que o paciente tem uma úlcera no estômago, o paciente fez uma endoscopia digestiva alta e observou-se que o paciente tem uma úlcera, o paciente tem uma lesão no estômago, o prazol é interessante para que haja a cicatrização. Então, praticamente a única condição básica em que eu oriento o prazol é havendo a constatação de uma úlcera. A gastrite não, mas a úlcera sim. Então, nesse caso, eu recomendaria de fato o uso do prazol. Mas, a grosso modo, se você estiver tratando apenas o refluxo, tanto que o tema do conteúdo do vídeo hoje é refluxo, pensando apenas no refluxo, o prazol ele não resolve. O que ele faz, como eu falei, é diminuir a acidez do estômago, o refluxo continuará existindo, mas você não vai ter tanto desconforto. Então, primeira parte, suspender o prazol se estivermos pensando apenas em refluxo. O segundo ponto é corrigir o processo inflamatório. Então, se você faz
faz uso de bebida alcoólica, que piora muito que piora muito a tonicidade, a competência do esfíncter esofágico inferior. Bebidas como café demais, tem pessoas que tomam muito café. Então tem um vídeo, tem até o link aqui depois que vocês quiserem entender melhor a respeito da minha visão do café. Eu gosto do café, eu recomendo o café tem uma série de benefícios à saúde, mas o café em excesso é ruim para ansiedade, como eu falo no próprio vídeo, é ruim para doenças de depressão também, mas o café também em excesso é ruim. O café é rico em xantinas, e xantina piora a complacência do esfíncter esofágico inferior. Então, café em excesso é ruim. Então, se você, por exemplo, sofre com refluxo, se você toma 5, 6, 10 xícaras de café por dia, você está piorando. Entenda que não há nenhum remédio que vá melhorar essa complacência se você continuar tomando café em excesso. Chocolate em excesso também é ruim, alimentos, como eu falei, gorduras hidrogenadas, gorduras trans, alimentos ricos em açúcar também pioram essa complacência, tem que diminuir o processo inflamatório. E o outro ponto que eu oriento pensando no tratamento do estômago é simplesmente água com limão. Doutor, como assim? Você está me falando que tomar água com limão melhora refluxo? Exatamente. Exatamente isso que eu estou falando. Então é completamente diferente dessa visão tradicional de que você vai tratar com prazol. Espero que tenha ficado claro que o prazol não trata o refluxo, ele trata o sintoma. O refluxo continua, o esfíncter esofágico continua complacente da mesma forma como o alimento desce, ele sobe na mesma facilidade. Então a água com limão, ela ajuda a aumentar a acidez do estômago, lembrando de fisiologia básica, de biologia básica, o estômago ele é ácido. O ácido clorídrico é o natural do estômago, natural para a imunidade, natural como defesa, natural para a digestão química, natural para a hidrólise da proteína, da gordura, do carboidrato, de tudo isso. E a água com limão vai ajudar a restaurar a acidez natural do estômago. E quanto mais o estômago ele está ácido, quanto mais natural ele está, isso ajuda a recuperar a tonicidade, a complacência, a competência do esfíncter esofágico. Então, a base do meu tratamento para refluxo é mudar a alimentação, corrigir o processo inflamatório. Se o paciente estiver muito inflamado, a gente pode até utilizar alguns manipulados para diminuir esse processo inflamatório. A gente pode ainda usar e abusar dos alimentos funcionais, dos temperos com ação funcional, com ação à saúde humana, e água com limão para ajudar a restaurar essa acidez do estômago. Entendam que o estômago saudável ele tem que ser ácido. Contraindicações à água com limão. É todo mundo que pode usar água com limão? Não. Como eu falei, se o paciente também tiver um quadro de úlcera gástrica, ele não vai poder usar água com limão porque essa acidez do limão vai piorar essa úlcera gástrica e basicamente a úlcera gástrica seria a única indicação que eu teria para o uso do prazol. Então eu teria que avaliar cada caso, mas pensando apenas em refluxo, que é o objetivo do vídeo de hoje, eu não recomendo o prazol porque em absolutamente nada, ele melhora o refluxo. No máximo ele melhora o sintoma, mas trazendo outros problemas associados. Tudo bem? Então, pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo que eu procurei esclarecer um pouco a respeito do refluxo. Vejo muita gente confiando no uso do prazol e aí fica a vida inteira usando os prazóis, omeprazol, pantoprazol, omeprazol, nunca vai melhorar do refluxo, vai estar piorando cada vez mais a complacência do esfíncter esofágico, porque como eu falei, quanto mais ácido é o estômago, mais ele funciona bem. Quanto mais básico é o estômago, menos ele funciona. E o uso dos prazóis tende a piorar esse quadro, uma vez que torna o estômago básico, o que não é natural. Espero que tenha ficado claro. Se gostaram do vídeo, curta, compartilha. É sempre um prazer estar compartilhando com você. Me prestigia, curta, compartilha, se inscreve no canal. Tchau!